Aula número 6 do grupo de estudo de junho e julho sobre revolução cognitiva, causas e consequências e o que a gente pode fazer a partir dessa revolução. Bom, então, temos aí uma longa jornada, discussões interessantes, né? E a gente agora vai falar sobre. A gente trabalhou na semana passada sobre revolução cognitiva, os efeitos da demografia. Então, a gente colocou aí a questão que, conforme a gente vai crescendo, quer dizer, essa é a minha teoria, o grande fator de mudança da sociedade, né? Quer dizer, a locomotiva que a gente tem que analisar, que significa, que faz com que a gente tenha grandes mudanças na sociedade, macro mudança na sociedade, é o aumento da população. Então, a gente não pode pensar um mundo de 1 bilhão de pessoas da mesma maneira que a gente está pensando um mundo de 7 bilhões de pessoas. Algumas coisas vão mudar, algumas coisas vão ter que se adequar para esse mundo de 7 bilhões. E aí a gente vai ver que, quando o ser humano tem problema, ele reajusta as tecnologias, e aí a gente vai naquela discussão lá de trás, que é aquela discussão sobre homos tecnológicos, em que o ser humano faz adaptação. Então a gente vai ver que, quando a gente aumenta a população, que é a locomotiva principal, a gente já no segundo carro, no segundo vagão, a gente faz ajustes, né? Tecnológicos, né? E depois desses ajustes tecnológicos, a gente faz ajustes tecnológicos cognitivos no segundo carro, e depois no terceiro, quarto carro, a gente vai começando a fazer as mudanças econômicas, sociais, políticas, etc. Então a gente vai vindo da locomotiva para trás, então a gente vai vendo a ordem da sequência que as coisas têm. Beleza. Então, se a gente parte dessa premissa de que a gente tem essa mudança e a gente passa a ver a sociedade com esses olhos, o que significou uma mudança filosófica, né? Do homos tecnológico, uma mudança teórica de não colocar mais a economia como a locomotiva do trem e botar as tecnologias cognitivas como a locomotiva do trem, a gente então já tem aí, né, uma coisa interessante, ou então botar as tecnologias cognitivas como o primeiro vagão, né, e não mais o último vagão, ou não o trem. Então, a partir daí, a gente tem, então, fecha um conceito, né, que é o conceito de como que as coisas funcionariam. E aí, qual é a consequência que a gente tem, né? Qual é a consequência que a gente tem quando a gente tem aumento da população, chegada à tecnologia cognitiva e a gente começa as mudanças? Aí a gente tem uma coisa interessante, que a gente vai olhar o seguinte, que as mudanças das tecnologias cognitivas significaram uma coisa que a gente vai ter que inventar, um conceito que a gente vai ter que inventar, que a gente vai chamar de governança da espécie. Então a gente pode dizer, olha só a relação, que no mundo oral, quando a gente estava em aldeias pequenininhas e tal, a gente conseguia resolver os nossos problemas dentro das aldeias através do ambiente cognitivo oral. Quando a gente passou para o ambiente cognitivo escrito, a gente teve que sofisticar a nossa governança. A gente criou, então, representantes, né? A gente começou a criar representantes. Só que naquele momento desse mundo escrito, principalmente ali no mundo manuscrito, no início do mundo manuscrito, esses representantes não eram escolhidos de baixo para cima, eles eram escolhidos de cima para baixo. Quer dizer, Deus escolhia os nossos representantes que eram hereditários em função de Deus. Então é uma coisa que tem a ver muito com o mundo primitivo, mundo mágico, né? Um mundo muito emocional em que aceita que Deus, alguém, escolha para eles aquelas pessoas. Então isso vai até, né, 1450 com a chegada do papel impresso, e aí a gente começa a questionar, e a reforma protestante que vocês viram o filme Lutero, a gente começa a questionar, né, essa hereditariedade, essa chegada, né, do nosso representante via Deus. E aí a gente começa a construir o modelo que vai entrando o papel impresso, e junto com o papel impresso vai criando a ideia do representante escolhido, não mais de cima para baixo pelo sangue, mas de baixo para cima, através da representação possível a partir daí, através do papel impresso, que deu suporte para essa mudança da governança da espécie. Olha que interessante, a gente muda a governança da espécie, a gente sai da governança da espécie fortemente primitivo, baseado no mundo oral, e a gente entra numa governança em que a gente começa a escolher os nossos representantes, que é o modelo que a gente tem hoje. Né? E isso molda todas as organizações da sociedade, molda a política, molda as organizações, né, que tem lá seus conselhos diretores, molda tudo. Então a gente tem então aí uma estrutura baseada numa governança da espécie que tem uma conjuntura técnico-cognitiva. Então, essa conjuntura técnico-cognitiva e essa governança, ela tem a ver, como a gente viu, com o tamanho da população. Então, a gente criou isso porque cresceu a população, então a gente criou um modelo mais sofisticado, mais para poder lidar com aquela complexidade que vinha. Beleza. Quando vem uma revolução cognitiva, o que é o sintoma? Quando a gente tem uma revolução cognitiva, qual é o sintoma? A gente vai dizer o seguinte, opa, revolução cognitiva, então o que acontece? Nós temos aí um aumento da população, vem pela frente o quê?
uma nova governança. Uma nova governança da espécie. Essa governança da espécie que vai vir é uma governança da espécie que vai trabalhar com outro modelo, que a gente vai sair do ambiente cognitivo que a gente está trabalhando hoje, que é basicamente, fortemente, do mundo oral, do mundo escrito, e depois da potencialização do mundo oral através do rádio e da televisão, que o rádio e a televisão não foram invenções, foi a potencialização do mundo oral primitivo. Então a gente pegou o mundo primitivo oral e jogou ele de maneira geral para todo mundo. Né? Só que aí a gente tem várias coisas que a gente não podia conversar, etc. Então a gente tem esse modelo hoje. Então a gente vai agora para um outro momento. Quer dizer, quando a gente entra nesse outro momento, que a gente vai começar a falar desse mundo digital, esse mundo digital que a gente está falando, esse mundo digital que a gente está entrando, ele vai estabelecer uma outra linguagem. Ele vai construir uma linguagem da qual a gente não tem uso, não tinha capacidade de usar. Da mesma maneira que a gente inventou a escrita, e a escrita é a linguagem que vai circular pelo papel impresso, né? A escrita é aquilo que entra, né, de conteúdo naquela via ali do papel impresso, como se fosse assim, aqui é a via, papel impresso. Em cima do papel impresso, o que, é que você coloca? A escrita. Então você vai ver que você tem duas, olhando assim, você vai ver que você tem duas camadas. Embaixo é o canal, e em cima é como você, os códigos que circulam no canal. Né? Então embaixo, quando você tinha, no mundo passado, você tinha o canal papel impresso e o código era a escrita. Quando a gente inventou o rádio e a televisão, você tem o rádio, né, e a televisão, que são as ondas, e em cima você vai sofisticar o oral. Você vai passar a ter uma linguagem oral, televisiva, radiofônica, não interessa, mas de qualquer maneira, né, é toda baseada no oral, e na televisão, além do oral, você tem aí todo um conjunto de imagens que você vai incluir. Beleza. O que a gente está fazendo agora? Quando a gente tem uma evolução cognitiva, a gente passa para um segundo momento, uma segunda comunicação. Qual é a comunicação? Então, embaixo está o digital. O digital é o novo meio. Mas o digital é apenas o meio. Né? O que tem em cima, o que vai entrar aqui em cima, que é diferente, é a comunicação algorítmica. Né? Então a gente tem que ver essas duas camadas. A camada de baixo é o digital, tudo certo. A gente começa a usar o digital. Mas o que vem de novo, que vai criar possibilidade nova, que tem a linguagem nova, é a comunicação algorítmica. Aí você vai dizer, mas no digital você também tem imagem. Tem. Você também tem som? Tem. Você também tem escrita? Tem. Tudo vai sendo potencializado. Mas o que tem de novo? O que tem de novo é a comunicação algorítmica. É a comunicação algorítmica que viabiliza o TaxiBit, é a comunicação algorítmica que viabiliza a estante virtual, é a comunicação algorítmica que viabiliza o Google, é a comunicação algorítmica que permite que você tenha, através da colaboração de massa, a possibilidade de gerar relevância. Então, de quem que a gente está imitando? Quando a gente começa a usar a comunicação algorítmica, a gente vai começar a imitar as formigas. A gente está saindo da imitação das manadas, né, dos líder alfas das manadas, a gente começa a imitar as formigas, que tem também uma comunicação química, que é a possibilidade de deixar rastrozinhos, né, o feronômio, acho que é feronômio, que você vai colocar, né, e que você vai seguindo as trilhas das formigas. Então, essa é a questão. A gente entender que a gente está introduzindo uma nova linguagem, um novo modelo de comunicação, que é o único modelo possível para você trabalhar com 7 bilhões de habitantes. Então a gente está saindo de uma governança, que é uma governança baseada no mundo escrito oral, né? Os meios de comunicação de massa são orais, para a gente ir para um outro modelo, que a gente está introduzindo o digital como a estrada, e a nova linguagem é a comunicação algorítmica. Fechado esse vídeo agora, quando a gente for falar da aula 7, a gente vai dizer, bom, como é que a gente faz a passagem das organizações, né, tradicionais para a nova organização, migrando para essa comunicação algorítmica, que é o grande barato da história, que aí a gente vai fazer, e na outra aula, na oitava, a gente faz o fechamento, a avaliação de tudo que a gente fez, e a gente zera todas as dúvidas que a gente tem no pessoal. Bom, é isso. Se você não está participando do nosso grupo de estudo e tem interesse, aqui embaixo tem um link, você pode entrar e pedir para participar, né, e ver que dia que tem os próximos cursos. Provavelmente a gente vai ter alguma coisa aí para outubro. É isso aí. Muito obrigado.